Salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Hoje eu quero partilhar para vocês um ensinamento riquíssimo que se encontra lá no livro de Eclesiástico, que é um livro que nos traz muitos conselhos. Na verdade, a Bíblia nos orienta em tudo, a maneira de agir, de falar, de se comportar, né? E o livro de Eclesiástico que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra que se encontra no capítulo 32, do 18 ao 28. Na minha Bíblia, Ave Maria, o título é assim: A lei, pedra de toque entre o sábio e o insensato. Vamos ler a palavra e depois fazer uma pequena reflexão com vocês. Aquele que teme ao Senhor aceitará a sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo serão ele abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será cumulado. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião de pecado. Aqueles que temem ao Senhor terão um juízo reto e farão brilhar como uma tocha a sua justiça. O pecador foge da censura e encontra precedentes segundo o seu desejo. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se, e o estranho ou orgulhoso não tem nenhum temor, mesmo quando age sozinho e sem conselheiro. Ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faças sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Não te embrenhes num caminho de perdição, e não tropeçarás nas pedras. Não te metas num caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne-te contra os teus filhos. Sê prudente em presença de teus familiares. Em tudo o que fizeres, age com segurança, pois isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende ao que ele manda. Aquele que põe sua confiança nele não será atingido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quantos ensinamentos, quantas ordens Deus dá nessa palavra. Porque nós temos que aceitar a doutrina, os ensinamentos que Deus deixou para nós cristãos. E na Bíblia vem falando tudo isso para nós. Nós precisamos ser obedientes ao que Deus nos pede, ao que Ele nos ensina. E Ele fala para o pecador fugir da censura. Fuja do pecado, fuja do que te leva a pecar. Seja o que tem te influenciado hoje, né? Cada um sabe, reconhece as suas fraquezas. Então, se tem algo atingindo, te influenciando, te levando para essa censura, fuja do que te leva a pecar. Seja prudente e não perca nenhuma oportunidade de se instruir, de adquirir conhecimento, de se capacitar. Temor a Deus, não ser orgulhoso, quantas ordens, né? Vem falar aqui que será castigado pelos seus próprios desígnios, né? Aquele que não cumprir, que querer fazer tudo sozinho, agir sozinho, porque tudo ele fala para pedir conselhos. E quando você está diante de uma situação, de um problema, uma situação difícil, você deve pedir conselho para quem primeiro? Primeiramente, orar a Deus, entregar para Deus os seus problemas, todas as situações difíceis que sozinho você não vai conseguir enfrentar. Porque muitas vezes a gente fala com Deus e a gente já quer uma resposta na hora, de imediato. E não é assim, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Então a gente tem que ter a prudência, a paciência de saber esperar as respostas de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes Ele vai usar alguém para falar conosco. Às vezes Ele vai
usar situações, e nós temos que esperar em Deus, confiar. Quando fala para não tropeçar nas pedras e não colocar diante de ti uma pedra de tropeço, eu acho tão interessante a metodologia de Deus para falar conosco, porque quando fala, tem uma pedra no meu caminho, quando você tem um obstáculo, né? Tem algo te atrapalhando, te impedindo de seguir em frente, aquele obstáculo, aquela pedra pode ser de tropeço, pode te levar a cair, né? Você pode tropeçar nessa pedra e cair e ser difícil de se reerguer, de levantar de novo. Mas também temos pedrinhas, né? Que quando Deus fala lá que Davi, ele foi enfrentar o gigante Golias, ele não tinha força, ele não sabia lidar com aquelas armas, não sabia utilizar aquelas armas. E o que ele fez? Ele pegou 5 pedrinhas pequenininhas e pegou um estilingue que ele tinha, porque ele era um pastor, então ele tinha um estilingue, ele sabia utilizar aquele instrumento. E ele pegou a pedrinha e ele acertou Golias com aquela pedrinha. Então, poderia ter sido uma pedra de tropeço. Ele utilizou as pedrinhas em seu favor como uma arma para derrotar um gigante. Ele teve sabedoria, inteligência de utilizar o que ele sabia manusear. Porque se desse uma arma na mão dele, Davi não sabia manusear. Né? Ele ia se atrapalhar todo, né? Ficar todo estabanado ali. Nem a armadura servia nele direito, ele era pequenininho, né? A forma que fala a Bíblia. Então nós devemos saber utilizar o que Deus nos entrega, o que Ele nos dá hoje. Porque muitas das vezes nós procuramos justificativas espirituais em situações humanas. E acabamos não fazendo o que tínhamos que fazer, porque ficamos focando naquilo, de querer uma justificativa, querer uma explicação de Deus por que está acontecendo aquilo. Então, reze, entregue todas as situações nas mãos de Deus. Enquanto a resposta não vem, caminhe e faça a sua parte, confiando em Deus, e peça para Ele sempre sabedoria e força. Confie em você mesmo, você é capaz. Confie nas inspirações que Deus te der. E tenha sempre disposição e prontidão para lutar diante das situações, dos problemas que Deus mandar para a sua vida, porque você vai caminhar com Deus, perseverar com Deus, esperar nele, porque os propósitos que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, vão se cumprir no tempo que Ele tem para nós. A gente não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a uma semana a resposta que você vem pedindo para Deus. Mas Ele sabe de todas as coisas. Então vamos confiar, esperar, porque com todos esses conselhos aqui que Ele nos dá nesta palavra, nós só devemos confiar, obedecer os seus mandamentos, seguir o que Ele nos pede. Espero que vocês tenham gostado, que essa palavra venha trazer um refrigério, um conforto, um acalento para você nesse dia. Eu não sei quais são os seus problemas, o que você tem passado, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Fica com Deus. Salve Maria Imaculada.